está escrito. Onde? Onde é que está escrito? Aí alguém diz assim, na Bíblia. Qual Bíblia? Qual Bíblia está escrito? Nós já tivemos tempos difíceis na história, queridos. Muito difíceis. Os tempos difíceis na história remontam, por exemplo, à época em que, numa loucura, numa insanidade total, os crentes eram assassinados. Muitos eram assassinados. Sofriam demais, eram torturados. Foi um tempo difícil. Aconteceu isso no primeiro século. Aconteceu muitos séculos depois. Depois houve um tempo muito difícil em que as pessoas matavam em nome de Cristo, em nome do Evangelho, da igreja dele. Saíam da Europa roubando, saqueando, matando, torturando, fazendo toda loucura pelo meio do caminho, e a desculpa é: vamos libertar Jerusalém. Os cruzados. Aquele foi um tempo tão louco, que quando chegaram com aqueles escudos, com uma cruz, representando em tese a igreja de Jesus em Jerusalém, eles reconquistaram a cidade, fecharam as portas e decretaram 3 dias sem lei. Nesses 3 dias sem lei, numa hipérbole, chegam a dizer que o sangue das pessoas dava no joelho dos cavalos. Tanta gente foi morta. Mataram só todos em Jerusalém antiga. Mataram todos que estavam na cidade. Em nome de Jesus, mataram todos. Um tempo depois, um muçulmano, sabe desses que a gente fica sabendo que explode torres gêmeas, etc., tinha um chamado Saladino. Ele reconquistou Jerusalém. Reconquistou. E quando ele reconquistou Jerusalém, todos pensaram que ele mataria todos. Mas ele disse assim: todos podem pagar pela vida. Primeiro os mais ricos, depois os outros. Quando chegou aquele grupo que não podia pagar para ficar vivo, ele disse assim: por esses eu pago. Ninguém vai morrer. Não morreu ninguém. Vocês podem entender uma situação dessa? Em que, obrigado, querido, em que os cristãos entram e matam todos, e os que vão tirar os cristãos não matam ninguém. Então, a igreja já passou por momentos difíceis demais, queridos, demais. Mas houve um ressurgimento no século XVI, quando finalmente a igreja redescobriu a Bíblia, como no tempo de Esdras. A Bíblia foi redescoberta a partir daquele livro que aquele monge agustiniano encontrou na faculdade de Wittenberg, onde ele dava aula. E lá nessa Bíblia, ele leu essa frase, que está em 3 lugares da Bíblia. Começa no Velho Testamento, em Abacuque 2,4. O justo viverá pela sua fé. E isso mudou o mundo. Mudou o mundo, e a partir daí, o Ocidente, basicamente, queridos, mas não o Ocidente todo, mas sobretudo os países que estiveram sob a influência do movimento da Reforma Protestante, criaram o que nós entendemos como valores judaicos cristãos do Ocidente. Nações foram formadas em cima desses valores, construídas sobre esses alicerces. Princípios como liberdade, respeito ao próximo. E essas nações, durante muito tempo, se voltaram para Deus. Uma dessas nações foram os Estados Unidos, da América do Norte. E de lá vieram os primeiros missionários, não os primeiros vieram da Ilha de Madeira, da Igreja Congregacional. Mas vieram lá, veio um jovem de menos de 30 anos, chamado Ishmael Green Simonton. Em 12 de agosto de 1859, ele chegou aqui. Falando inglês, ele viveu só acho que 8 anos e morreu. Foi aos Estados Unidos, casou, vieram os parentes dele. Eles ordenaram o primeiro pastor protestante do país, que era padre, José Manuel da Conceição. Todos eles ligados à igreja
ligados à Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja dos dois pregadores. Eu estou mencionando isso para homenagear esses dois casais que estão aqui e agradecer a vida de vocês. E essa igreja que abençoou vocês para nos trazerem essas palavras. E depois o evangelho se espalhou pelo país e cresceu muito. Em 1908, me parece, 5 a 8 ou 8, chegou em Belém a Assembleia de Deus e outras igrejas vieram. E o evangelho foi tomando conta do país. Nós chegamos a esse tempo que estamos agora. Em princípio, uma igreja grande. Em princípio, muitos evangélicos. Eu deveria celebrar isso, eu devia festejar isso. Mas o que aconteceu, queridos? O diabo mudou de estratégia. Ninguém apanha mais. Ninguém vai para a cadeia. Eu sei que há um medo aí do comunismo andar prendendo gente, sinceramente, eu duvido muito. Não é essa a estratégia do diabo hoje. Porque se ele fizer pressão demais, quando faz pressão demais, a gente assusta e age. Então ele tem que fazer como quando os mineiros comem mingau quente. Como é que se come mingau quente aí, o pessoal de Cabeceira Grande? Como? Pelas beiradas. Pega nas partes mais frias e até chegar ao meio. Antes que ele esfrie todo, o mingau está todo comido. E o diabo está fazendo isso com a igreja de Jesus. Está comendo a igreja pelas beiradas. E uma das evidências disso é a pergunta que eu fiz. Está escrito onde? Em qual versão? Em qual das Bíblias está escrito? Porque daqui a pouco não vai estar escrito em nenhuma. Ou quase nenhuma. Ou em tantas, você não sabe mais o que é. Lá atrás, o movimento feminista. A palavra empoderar ainda não existia. Criaram essa nomenclatura mais recente. Mas lá atrás, resolveram que era preciso mexer. E a igreja entendeu que o movimento feminista era antibíblico. E resistiu ao movimento durante um tempo. Mas o movimento continuou, foi lutando, e o que aconteceu? A igreja começou a aceitar. Depois de começar a aceitar, fizeram uma Bíblia própria para elas. Já que não dá para vencer, vamos dar uma ajustada no evangelho para cabê-las. Então criou-se uma Bíblia, por exemplo, em que Deus não é masculino, é feminino. Deusa. Não é? Deus. E aí ele deixa de ser mãe, pai e passa a ser mãe. E por isso, nos princípios do ministério 1 a 1, se você for lá, você vai ver isso. Nós vamos continuar tratando Deus como ele quis ser tratado, como pai, não como mãe, não como avó, como mostra aquele filme idiota. Deus quis ser tratado como pai. Mas para agradar as feministas, faça-se uma Bíblia em que Deus se torna mãe. Talvez amanhã tia, avó, cuidador, porque pode ser que ele faça a opção de seus dois. O Shed chegou dos Estados Unidos de férias e falou, disse, olha, fiquei impressionado, quantas igrejas, que a gente considerava igrejas sérias, né? Com a bandeira do arco-íris, com o arco-íris, aliás, lá fora, para dizer, nós apoiamos o movimento LGBTQ, não sei o quê. E agora sai uma nova Bíblia. Porque como é que vai ter uma igreja dessa, se em Romanos, não no Velho, no Novo Testamento, dentre outros pecados, Deus diz que abomina também a homossexualidade. Então como é que faz com isso? Escreve-se uma Bíblia que se ajuste a isso. E aí cabe esse povo também. Vai caber o capeta daqui a pouco. Impressionante. Você acha que é muito? Lá atrás, lá muito atrás, há muitos séculos, um teólogo saiu com uma ideia de uma salvação universal. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Então, se Deus condenar alguém, ele nega a natureza dele. Significa dizer que no final dos tempos, até Satanás será salvo. Você acha que isso está longe? Vou eu seguindo
os filmes lindos, bem colocados, de um pregador da Califórnia. Olha, eram os vídeos rápidos mais bem feitos que eu achava. Eu achava lindo e maravilhoso o que ele falava. Só que esse homem deu uma entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, um semanário, que eu, graças a Deus, deixei de ler há muito tempo. Mas lá, nas páginas amarelas, ele deu uma entrevista e disse isso. Deus não pode condenar ninguém. Ele vai negar a natureza dele. Deus é amor, então ninguém será jamais condenado. Eu fiquei impressionado, porque eu pensei que ele pregasse a Bíblia. Porque tudo que ele pregava era a partir da Bíblia. Então o que está acontecendo, queridos? Está escrito, ótimo. Daqui a pouco vai chegar o momento que você vai dizer assim, está escrito na palavra do Senhor isso e isso. Não, está escrito na sua, na minha não está. E agora, qual que vale? Qual vai valer? Vai chegar um tempo, provavelmente, que a Assembleia do Ministério 1 a 1 vai ter que criar uma instrução normativa e dizer aqui, nós só aceitamos essas Bíblias, por causa disso, disso e disso. Essa é uma estratégia bem bolada do inferno, queridos. Ele está comendo por dentro, ele está destruindo por dentro. Você sabe por que a casa cai comida por cupim? Porque ele come por dentro, de dentro para fora. Se ele começa a fazer estradinha fora, você bate o veneno e acaba com ele. Ele tem que comer de dentro para fora. O inferno está destruindo a igreja de dentro para fora. E quem falar contra isso não é de Deus, porque não ama. Quem falar contra isso está botando ódio para fora e não amor. E Jesus é amor. De onde é que nasceu isso? Antes de chegar a esse ponto, lá atrás, o diabo pôs na igreja a ideia de que a igreja, o evangelho, a Bíblia, tudo foi criado em função da existência do ser humano. Então a reforma protestante está alicerçada em alguns pontos fundamentais, e um deles é toda a glória só a Deus. Só lhe deu glória, são os solos da reforma. Só lhe deu glória. Glória só para Deus. Mas criaram dentro da igreja um evangelho humanista, em que tudo é voltado para o homem e não para Deus. A gente pensa que está longe da gente, não é? Eu vou mostrar como está perto. Eu me lembro, quando eu era adolescente, e começaram a entrar os instrumentos na igreja, como bateria, essas coisas, isso era inaceitável. E a juventude, claro, né, sempre está reinventando o mundo e a vida, o que é até, em muito sentido, positivo. A gente queria aqueles instrumentos todos, bater palma, dançar, tudo isso. Havia um argumento para que isso não acontecesse, que eram os hinos. Depois vieram outros momentos. Aí chegou-se a um consenso, que era o seguinte: a gente canta alguns cânticos, mas não tão animados. Se tiver que colocar bateria, que ponha só no playback. E aí a gente canta alguns cânticos e alguns hinos, porque assim, quem gosta de cântico fica satisfeito, quem gosta de hino fica satisfeito. Você passou por isso? Vocês lembram disso? Alguém aqui da minha idade? Você, Paulo? Alguém perguntou do que Deus gosta? O culto é para quem? O culto é para ser legal para quem? Essa é outra estratégia do inferno. As pessoas pararam de cultuar e passaram a assistir o culto. Eu assisti ao culto semana passada na Igreja Batista da Asa Norte, ou na Igreja Assembleia de Deus da Asa Sul. Eu assisti ao culto. Culto não é show, então você não assiste. Ou você cultua ou não cultua. Mas assistir não tem jeito. Porque quando você assiste alguma coisa, é um show apresentado para você. Você pode gostar ou não. Se gostar, aplaude. Se não gostar, vaia. Não é assim no teatro? Quando a gente vai ao teatro, você tem liberdade de gostar ou não. Mas a grande questão continua: o culto não é para Deus. Não é para Deus. A gente não vai à igreja por causa de Deus, para adorar a Deus. Mas o evangelho humanista continuou e foi se estendendo. E agora, ai de você, líder, servo de Deus, pregador do evangelho,
homem de Deus se contrariar alguém quando prega. Por quê? Porque tudo está centrado nas pessoas, em agradá-las, em satisfazê-las, em curá-las, em pagar as contas delas. E agora no cotidiano, o que isso virou? Você recebe uma pessoa na igreja, os pastores aqui vão entender bem o que estou falando. Você recebe uma pessoa na igreja, quando chega, é igual empregado novo e vassoura nova, vai que é uma beleza. Quando chega dizendo que a sua igreja é melhor, a outra não prestava. Aliás, pastor, bota a barba de molho quando alguém fala mal do que vem para trás. Minha avó dizia isso, a vida é mesmo assim. Meu amigo, meu camarada, a vida é mesmo assim. Para mim você fala dos outros, para os outros você fala de mim. Quem chegou falando da outra, agora vai sair daqui falando dessa. Mas a pessoa chega, e a igreja faz o quê quando chega, queridos? Abraça, assiste, acode, paga as contas, visita, ora, abençoa, e fica naquela esperança que chegue logo a hora que aquela pessoa, em vez de continuar recebendo, passe a oferecer. Mas sabe o que é uma coisa comum hoje, ainda que assustadora, mas muito assustadora? Você fez isso com uma pessoa e ela agora começou a exercer ministério na igreja. Ela já teve vários ministérios. Aí um domingo essa pessoa não está. Passam 2, passam 3. Cadê fulano? Alguém disse, você não está sabendo não, pastor? Não estou sabendo não o que foi. Não está mais nós, não está conosco mais não. E onde é que está? Não, está naquela igreja tal, X agora. Não deu nem tchau. Por quê? Não está legal mais. Não gostei. Meu filho foi maltratado. Não achei bom. Ou, não quero. Não quer? E Deus, onde é que entra nisso? Onde é que Deus está nisso, irmãos? A igreja só existe porque há um Deus, queridos. Se não houvesse Deus, não haveria igreja. Só há culto na igreja porque há um Deus para ser adorado. A igreja não existe para você, o culto não existe para você, e o evangelho existe por misericórdia a você e a mim, mas para a glória de Deus. Quer ver? A evangelização, em tese, seria a hora em que está voltado para nós, mas não é isso que a Bíblia ensina. Todos pecaram, Romanos 3, 23, e carecem da glória de Deus. Por que não fala assim, carece de salvação? Porque quando mais uma pessoa é salva, significa que essa vontade e essa presença de Deus voltou para o coração de mais um, mas é por causa de Deus. Quando uma igreja não existe 100% focada em Deus, para Deus, tudo para Deus, ela é uma associação de pessoas, mas uma igreja não é. Não é. A igreja não existe por causa das pessoas. A igreja são as pessoas que existem para a glória de Deus. Mas o inimigo está acabando com isso, está tirando isso. Depois houve um momento no Brasil que o evangelho pareceu que tinha explodido para todo lado. Para todo lado, e a gente festejava, dizendo, naquela igreja, nasceu uma igreja, daqui a poucos dias tinha 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Primeiro a gente notava que havia só um movimento de gente de outras igrejas para lá, mas depois realmente começou a encher de gente que veio de vários lugares, do catolicismo, da Umbanda, etc., e a gente pensava, a igreja está se expandindo, está crescendo, vai explodir. De tanto crescimento, era muita glória, muita bênção. Deus está sendo honrado no Brasil, glorificado, a igreja crescendo muito. Só que estava como quando a gente pega vinho e põe água, faz uma sangria. Aí não é nem vinho, nem suco de uva. É um trem lá. A igreja foi virando isso. A igreja fazia reuniões e reunia milhares de jovens. Milhares de jovens. E a gente ficava entusiasmado de ver a juventude avançando e crescendo. De repente,
a gente começa a perceber que essa igreja era ótima de marketing, mas não estava nem aí para o que estava escrito. Aí esses jovens se reuniam, como se fizeram lá em Brasília, no Ficar Gospel. Passaram a noite inteira lá numa cantoria e tal, uma desculpazinha, né? Quando acabou, foi uma pegação total. Quem puder que avance na outra. Ou ela nele. Vocês acham que isso tem mais a ver com o inferno ou com o céu, querido? Com o capeta ou com Deus? Mas foi numa igreja. Foi numa igreja. Depois as igrejas começaram a saquear os cofres públicos. Começaram a roubar mais do que ladrão, mais do que rato de celeiro. Mas continuava sendo igreja e crescendo. Todas elas começaram a comprar rádio, televisão e tal. Aí a pessoa vai para a televisão e diz assim, torne-se um companheiro, um parceiro de Deus, qualquer coisa do gênero. Aí a pessoa vira parceiro de Deus, vira sócio dele. E ajuda a pagar a televisão e o rádio, mas não sei o quê. Aí você vai lá e vê se tem Deus no CNPJ. Não, tem não. Tem só o líder. Sabe o que significa isso? Quando ele morrer não vai ser dos anjos, vai ser do filho. Sabe o que ele está fazendo? Está mentindo e roubando. Mas ninguém diz nada para ele, sabe por quê? Ele é uma bênção, olha, ele tem uma palavra. Vocês percebem que agora o que está escrito foi rasgado e jogado fora? Tudo tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de enrolar a mente dos outros com um microfone pendurado como esse aqui. Ele se tornou, como diria Veríssimo, um gigolô das palavras. Mas aí você não pode falar nada, por quê? Porque é ungido de Deus. No ungido de Deus não se toca, porque Davi não quis mexer em Saul. Saul, ungido de Deus, já estava rejeitado. E aí, sabe o que aconteceu de lá para cá, queridos? A gente tem que sair por aí minerando, como quem procura diamante para achar a igreja. Para achar a igreja. Para achar a Bíblia dessa igreja, então, é muito mais difícil. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, queridos. Nós estamos num momento complicadíssimo. Complicadíssimo. Onde vai parar a igreja do Senhor? A única forma que nós temos de manter uma convergência, uma unidade, é em torno de poucos pilares. Um deles é a Bíblia, o diabo está acabando com ela. De um lado, escrevendo tanta coisa para confundir, e do outro, pegando os que não querem essa confusão, que não aceitem isso do diabo, ludibriando e dizendo, não estude, não leia, não estude. Estude para a prova. Estude para a prova. Estude para ter segurança, proteção. Não é isso, Anderson? Estude para isso. A Bíblia não. Quantas pessoas vão concorrer à Bíblia que vamos sortear esse ano? 6 pessoas de todas as igrejas vão concorrer ao sorteio de uma Bíblia esse ano. Para concorrer, sabe o que precisa? Só ler a Bíblia uma vez. Agora eu vou dizer mais. No programa de leitura que a Ana e eu tínhamos para ler o Velho Testamento 2 vezes e o Novo Testamento, lendo 1 hora por dia, nós líamos o Novo Testamento inteiro, mais o livro de Provérbios, todo mês, 12 vezes no ano. Mas não gastávamos o dia não, era 1 hora e pouquinho de leitura por dia. E nós líamos o Novo Testamento 12 vezes num ano só. Então, irmãos, nós ficamos aqui agora com esse discurso bonito de que está escrito, está escrito. Está escrito, mas você não lê, para que está escrito então? Rasga e joga fora. Se for para não ler, não precisa estar escrito. Se ninguém vai ler, para que escrever? Pensa você escrever um livro, publicar e ninguém lê. Perda de tempo. O diabo conseguiu mais essa. Ninguém tem tempo, ninguém pode. Ah, eu quero, eu amo a palavra de Deus. Ama mesmo? Fala sério. Você ama a palavra de Deus? Eu amo pastel. Você vai lá, compra e come. Você ama a palavra de Deus? Então leia a palavra de Deus. O diabo está tirando a Bíblia da igreja, irmãos. Na minha opinião, já tirou de quase toda. Quase toda. Vocês sabem que lá fora eles pensam que nós conhecemos a Bíblia? Eles pensam isso. Que ninguém diga a eles que a gente não conhece.
O povo de Deus não conhece a palavra de Deus. E no que conhece para viver, é de acordo com a conveniência. Por isso, quando a Bíblia bate de frente com alguém, ele procura uma Bíblia que dá uma adocicada nisso. Vocês percebem o tamanho do problema que nós estamos vivendo, querido? Se eu estivesse dizendo aqui, irmãos, tem possessões demoníacas perto da nossa igreja, quero um grupo de guerreiros para ir comigo lá botar esses capeta para fora. Isso seria até certo ponto fácil. A gente sabe onde ele está, o que está fazendo, a gente bate para cima e ele tem que sair. O grande problema, irmãos, é que o diabo se miscuiu na igreja. Com humanismo, com um amor absurdo e ridículo, que ninguém mais pode ser exortado, não tem que mudar de vida nem se arrepender. Os que se arrependeram é que voltam atrás, se arrependem de ter arrependido e diz, me perdoe por ter dito antes que isso era pecado, siga a tua vida. Siga a tua vida, viva como você quiser. E agora a gente ainda tem que tomar cuidado, senão o enviado das trevas do STF ameaça a gente de prender. Já ameaçaram no Congresso para proibir a Bíblia, não passou a lei, mas tentaram. Era uma lei que dizia que todo livro que dissesse que a homossexualidade estava errado, devia ser banido. E os crentes saíram na rua para protestar e fizemos passeata. E dissemos, não concordamos, mesmo que o Congresso decida. Vocês viram isso? Alguém viu essa passeata? Não viu, não. Ninguém viu isso. Os crentes estavam no 7 de setembro, inclusive eu. Porque eu sou um brasileiro que ama o meu país. Eu estava lá. Mas eu penso numa multidão daquela dizendo ao Supremo o seguinte, se aprovar que a Bíblia vai ser proibida, nós vamos pregar assim mesmo. Se disser que está errado, falar que é pecado, nós vamos falar assim mesmo. Isso, irmãos, é andar no que está escrito. O diabo primeiro está confundindo o que está escrito. E agora está levando os crentes a não ter compromisso com o que está escrito. E eu fico preocupado. Eu não discutimos sempre. Mas eu tenho vivido extremamente angustiado. Porque eu prego nesse país, irmãos, há 45 anos. Eu já não sei mais nenhum. Eu já preguei seguramente numas 60 denominações diferentes. Em congressos, igrejas, etc. E eu estou vendo isso para todo lado. Para todo lado. A igreja abandonou a palavra de Deus, querido. Sem a palavra de Deus não haverá igreja. A nossa segurança é essa. A igreja estava sendo perseguida, os apóstolos presos, mas a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava no que Jesus ensinou para eles. Está certo, querido? O que nós vamos fazer? Com uma pergunta dessa eu falo 2 ou 3 ou 4 noites, uma semana seguida. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou ler um texto. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, por favor. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte. Está com sede? Sede aqui, naturalmente, não é sede de água, H2O. Sede de Deus, porque por causa do distanciamento de Deus e a opção pelo caminho largo, o homem ficou com um caos existencial, com um vazio na alma permanentemente. Então, se você sentiu sede, vem para mim e beba. Aí ele diz assim, 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Para entender melhor, por causa das vírgulas aqui, talvez seja melhor dizer o seguinte, queridos. Como diz a Escritura, fluirão rios de água viva naquele que crer em mim. Porque a Escritura fala do fluir dessa água. Não está falando em Jesus, crer em Jesus como a Escritura fala dele. Mas
a Escritura fala sobre esse fluir da água. Você pode ver Isaías e outros textos, que realmente a Bíblia fala sobre isso, esse fluir dessa água. Mas ele diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Crê no que está escrito, como está escrito. Isso ele diz com respeito a quê? Com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras diziam, é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Vocês reparem que o texto começa dizendo assim, quem crê como diz as Escrituras, e se isso, vai fluir rio de água viva do seu interior. Antes do final do texto, 2 versículos à frente, já não tem mais tanta certeza. Não, ele é o profeta? Parece que é, talvez não seja. Aí o inimigo faz isso na igreja da mesma forma, queridos. A gente sai aqui desse congresso com uma convicção forte. Poucos dias as dúvidas começam. As dúvidas não nascem a partir da discussão daquilo que foi dito aqui. Ela nasce a partir do distanciamento da convicção que Deus nos deu aqui. A gente vai ficando tão distante disso, dessa convicção, de viver isso no cotidiano, que a gente começa a encontrar fundamentos novos, preocupações novas, inquietações novas. Quando a gente volta a esse texto, não lembra tudo, a parte que lembra se confunde e a gente começa a se questionar. Mas espera aí, talvez, pronto, já deu confusão. Porque na convicção ninguém caminha para. Mas o Senhor diz uma coisa aqui, queridos, que é o ponto que eu quero deixar principalmente agora à noite. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso dizia com respeito ao Espírito Santo que haveria de vir, não é isso? Então ele está falando da vinda do Espírito Santo. Eu vou tomar por empréstimo o que foi colocado até agora. Vejam vocês, queridos. Antes de tomar uma posição e voltar para Jerusalém, eles tiveram uma compreensão, entenderam. Ficou claro para eles, eles voltaram. Demoraram para entender, mas entenderam. Segurança, sem Deus, para longe de Deus. Presença de Deus, vontade de Deus. É assim, Anderson? Vou fazer uma pergunta. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe qual é um grande problema na minha vida? Saber a vontade de Deus. Talvez um dos maiores dilemas é saber a vontade de Deus. O que Deus quer? Ele quer que eu faça o quê? Que eu faça esse curso? Eu estou orando. Deus decidiu o que quer? Ou você quer? Você troca de carro ou não troca? Você compra um lote, constrói uma casa ou dá o dinheiro para a Missão Vida? O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Eu quero voltar para a vontade de Deus e para a presença dEle. Mas como é que eu sei a vontade dEle? Aí a resposta mais simples é, está escrito. Agora eu vou perguntar de novo. Está escrito onde? Está escrito o quê? Está escrito sobre o quê? Vocês entendem que agora nós temos o que está escrito? Mas nós estamos no dia a dia e precisamos de uma resposta. E a resposta tem que ser clara. Eu vou me mudar de Brasília, deixar o ministério 1 a 1 e vou ser pastor numa igreja no Rio de Janeiro. Se alguém disser assim, não é a vontade de Deus, eu vou dizer, mas tem uma igreja precisando de mim lá, então é a vontade de Deus. Você pode argumentar sempre numa direção ou noutra. A grande questão é, onde é que está a vontade de Deus? A vontade geral de Deus, em específica, em relação à salvação, à vida eterna, etc., está escrito. Só que a partir do que está escrito, eu tenho que descobrir como andar na presença de Deus e na vontade dEle, no padrão dEle, no cotidiano, fazendo negócio, namorando, casando, me relacionando, fazendo sociedades, fazendo sexo, comendo comida boa.
Vocês entendem isso, querido? Que a vontade de Deus tem que permear tudo isso? Não, a vontade de Deus é sobre minha salvação. Estou salvo, aleluia. Estou justificado pela fé. Então agora toca a vida, meu filho. Faça o que der na telha, você está salvo. Então nós, reformados, acreditamos que ninguém tira mesmo a salvação. Então toca a vida, tá beleza. Você quer ser um crente bom? 10. Você quer ser um crente meia boca? Tudo bem. Você quer ser um crente que é uma vergonha para o evangelho? Desde que você não saia daqui, não pare de dar o dízimo, vai tocando. E é assim que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Ninguém pode apertar ninguém. Todo mundo está na sua crise, no seu problema, na sua dificuldade. As nossas canções, há ocasiões em que praticamente todas elas são humanistas. Deus vai te curar, vai te abençoar, vai te sarar, vai te dar sonho de volta. Você sonhou? Não larga não, você vai rezar tudo. Nem a loteria te dá tanto. Botaram até Deus para sonhar. Os sonhos de Deus. Deus não tem sonho. Deus manifesta vontade. Mas a ideia humanista de eu tenho um sonho, Deus tem um sonho, Deus atende meu sonho. Deus me cura, Deus me abençoa, Deus me dá, Deus me resolve o problema. E vai tudo para as costas de Deus. É tanto que a gente, quando alguém faz um favor, há uns que dizem assim, Deus te pague, bota na conta dele que você é bole. Deus que te pague. Meu Deus, mas isso é igreja. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Até as canções adoram os homens, se preocupa com os homens, se volta para os homens. Porque tem que cuidar dos que choram, do que tem problema, do que tem crise. Todo mundo tem crise. Sabe quem aqui nesse ambiente tem crise, queridos? Todos. Sabe quem não tem, quem não está aqui? Porque todos nós temos problemas e crise uma vez ou outra na vida. Às vezes a gente tem de manhã uma, tarde outra. Todo mundo tem problema, quem não tem? Quem não tem problema vai ter. E eu acho que ainda não aterrissou, está entre a lua e a terra, antes de chegar, não tem problema. Quando botar o pé aqui vai ter, porque todo mundo tem. Mas algumas pessoas viraram o centro do universo. O mundo tem que girar em torno delas. Se eu não gostar, eu não fico. Se não for legal comigo, eu procuro outro. E assim vai. Como é que nós vamos descobrir essa vontade de Deus e andar nela, irmãos? Nós temos que pensar como Cristo pensa. Porque Cristo, tudo que fez, fez para o Pai. Ele disse assim, eu vim para glorificar o Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Se eu só estou aqui para fazer, por exemplo, a vontade da Ana, eu não tenho vontade. Ana, qual é a tua vontade para hoje à noite? Eu quero ficar aqui até 1 da manhã. Então tá bom, eu estou aqui. Agora eu quero ir lá para tal lugar. Vamos. Não, eu quero voltar lá para beber um chá. Vamos. Eu estou submisso à vontade dela. Jesus viveu, exerceu o ministério, até que foi assunto aos céus. A única coisa que ele procurou foi saber a vontade do Pai e cumprir. A gente prefere ler a Bíblia nos versículos de caixa de promessa. Tudo vai dar certo. Nada vai dar errado. É uma grande mentira, porque vai dar errado sim. Você não vai morrer, a Covid não te alcança. A Covid pode não alcançar, mas vem um câncer pela frente, vem uma peste qualquer, e sabe uma notícia triste? Vamos morrer todos. Vamos morrer sim. Não fala isso, pastor. Você tem que ser positivo. O que é ser positivo, irmãos? Positivo é descobrir a vontade de Deus e andar nela para viver ou morrer. No caso de Jesus, foi para morrer. Ele morreu na vontade de Deus. Mas Deus virou o solucionador de problemas para nós. A igreja é agência solucionadora em nome de Deus. É uma grande mentira, irmãos. A igreja de Jesus está aqui para pregar a palavra, e a palavra tanto leva à salvação, como denuncia o pecado, denuncia as obras do inferno. E não dá uma regateada para ficar legal para ninguém. Para ninguém. Mas e o medo? E o medo?
Eu não preciso dizer que amo vocês, queridos, eu preciso mostrar isso. E eu espero que consiga fazer isso. Mas vou dizer uma coisa a vocês, queridos. A Ana e eu vivemos uma experiência numa igreja, não longe da nossa, Jardim Botânico. Foi esquisito. Eu assumi o pastorado daquela igreja, tinha 48 pessoas. Só 48. Naquela igreja não tinha um índio, só cacique. Impressionante. Era uma tribo de caciques. Lá o sonho era pegar logo um diploma. Pode ser qualquer coisa, mas seja que diploma for, virou doutor. Todo mundo era doutor naquela igreja. Todo mundo era doutor. Doutor isso, doutor aquilo, doutor mais não sei o quê. E a igreja é uma igreja fria, sem relevância. Eu não sei nem para que estava instalado ali. Tínhamos lá pastoreando uns 3 ou 4 meses, sei lá, não mais do que isso. E eu já sabia as brigas de todo mundo. Esse falava mal desse. Esse falava mal daquele. Aquele lá voltava a falar mal desse. Todo mundo estava brigado. Impressionante. E eu mal estava começando. Eu disse, onde eu vou parar com isso? Então a igreja reunida um domingo de manhã. Eu disse assim, meus irmãos, ali fora tem um gramado grande. Eu já sei as brigas de vocês todas. Eu vou dizer uma coisa, não me conte nenhuma briga mais, não quero saber. Não me interessa. Não me interessa quem aqui ofendeu quem falou mal de quem é feio, quem é bonito, não me interessa. Agora eu vou fazer um pedido a vocês. Quando eu terminar minha palavra aqui, o gramado é grande, está livre. Caio no braço lá fora e resolvo suas paradas. Vocês que se ataquem mutuamente lá, que se esbofeiem mutuamente e resolvam sua parada. Eu não quero mais saber das suas picuinhas. Esse nhenhenhenzinho que o outro não olhou para mim, ele não gosta de mim, falou que eu sou feio. Vai resolver teus problemas. Porque enquanto vocês estão nesse nhenhenhê, o Lago Sul inteiro está se perdendo nas mãos do inferno. Aí quando eu terminei, não foi tão sério quanto eu estou falando, foi muito mais, porque eu estava nervoso. Agora eu não estou. Não, agora eu falei de amor há pouco, naquele dia eu estava. Sabe o que aconteceu, querido? Acabou, um diácono me procurou e falou assim, pastor, não vai ficar ninguém. Só que o povo não tinha saído ainda. E eu estava com o microfone. Falei, irmãos, estão dizendo aqui que não vai ficar ninguém. Pois então vão tudo embora. A Ana e eu vamos começar essa igreja de novo, porque isso aqui está mal começado. Pode ir, não precisa voltar não. Se voltar, volta para ser crente e viver como crente. Do contrário, fica em casa, não vem mais não, porque nós temos que começar uma igreja aqui, aproveitando esse tempo que já está construído. Porque contar, as pessoas contam. Eu não tinha salário. Eles pagavam minha casa ali no lago, um aluguel de uma casa do lago é cara. Eles é que pagavam meu salário, da noite para o dia eu ficar sem nada. E se Deus não me sustentasse, então porque Deus não quer. Se Deus não quer, eu vou ser frentista de posto. Mas o certo, queridos, é que nós não podemos não nos posicionar com uma igreja que parece a igreja, mas não é igreja. Aí, naquela semana, ele me procurou de novo, falou, fulano não fica. Sabe esse que leva e traz? Ele não estava preocupado com fulano, ele estava no futrico mesmo. Eu falei, o dia que você for crente, pelo menos como sua mulher, que é católica de carteirinha, você já vai ser um crente mais ou menos. Naquela semana eu fui chamado na casa daquela senhora. Pastor, você pode vir aqui? Posso. Cheguei lá, o marido dela estava na igreja com ela, mas não era da igreja, não era crente não. Não era evangélico, nada, ele não tinha compromisso nenhum. Mas nunca faltava. Ela era regente do coro. Numa igreja de 48, o coro era uma bênção, vocês imaginam. Aí, quando eu cheguei lá, ele um homem muito rico, dono de um hospital ali na Asa Sul. Aí ela falou assim, pastor, eu tomei a decisão de sair da igreja. Falei, vai em paz, minha irmã, Deus te abençoe. Ela mas tem uma questão aí. O que é? O Salles disse que eu não posso. Por quê? Não, porque diz que é a primeira vez que nessa igreja alguém diz que o branco não é branco, e o pastor diz que é branco e acabou a conversa. Aqui é a da cor que o membro quiser, até hoje é assim. Então eu disse, aí ele confirmou, eu falei para ela o seguinte, eu não te proibi da igreja até hoje, não vou proibir. Agora dessa igreja você não sai, você quer ser crente é nessa, se não quer, então você vem para casa e não volta mais.
Isso dito. Cerca de 4 a 5 meses depois, de 48 pessoas, nós éramos 120 membros naquela igreja. Mas eu ainda tive um probleminha pelo meio do caminho. Os músicos descobri que pegavam um instrumento da igreja, levava para casa e dava festa. Vocês acreditam nisso? Tem um desses que dava festa com os instrumentos da igreja, que dá festa para o meu vizinho, que é o maconheiro, até hoje um artista, até hoje ele mexe com isso. Só que ele usava os instrumentos da igreja. Aí, quando eu descobri isso, fui lá e peguei a mesa. Não tem uma mesa? Não sei se usam mais isso, é aquilo lá. Eu peguei a mesa caladinho e levei para casa. Aí fizeram lá os rebuliços dele na semana, chegou o ensaio do sábado. Aí um deles me liga: ei, pastor, roubaram a mesa. Não tem como ensaiar, porque não tem mesa. Eu falei: não roubaram não. Não roubaram, não está aqui não. Não, está na minha casa. Fui eu que peguei. Então traga que nós temos que ensaiar. Falei: vocês não vão ensaiar mais, esse grupo acabou. Acabou. Ah, mas como acabou? Acabou, acabado, vocês não vão cantar mais, acabou. Oi, o que vai ser da música domingo? Nada, nós vamos cantar a capela. Eu dirijo. Mas acabou. Aí ficou aquele climão de novo. Chegou domingo, a Lurdinha não tinha ficado para trás, a irmã. Então ela lá no pianinho. E eu lá, ó. Uns 4 meses depois, uma mãe de um desses meninos falou: pastor, os meninos estão querendo assim, sabe? Estão querendo voltar. Você podia conversar com eles. Conversa, chama, faz uma reunião. Fizemos a reunião. Eles disseram: pastor, ó, nós não estamos... Não, vou falar dos 2 que levavam o instrumento para dar festa. Eu descobri quem eles estão vindo de lá para cá. Eu parei eles 2, o diabo mentiu para vocês. Vocês precisam saber que vocês estão debaixo de engano. O diabo diz para vocês que vocês são crentes, mas vocês não são. Aí um deles falou assim: você não pode me julgar, pastor. Eu falei: ó, se eu tiver errado, eu espero graça de Deus para me perdoar. Agora, se eu tiver certo, você queima no fogo do inferno. Pensa bem nisso. Aí ele foi para São Paulo, largou a igreja e foi para São Paulo. Está em Brasília, pode procurar, chama-se Paqui. O Paqui me ligou e falou: você estava certo, pastor, não era crente mesmo não, mas agora sou. Nasci de novo lá em São Paulo. O outro que estava com ele é o que dá festa na casa do meu vizinho, fumando maconha a noite inteira, todo mundo com boneco inflável lá fora, até hoje. Era isso que eu vivia lá, irmãos. Era isso que eu estava experimentando lá. Pois bem, passado essa situação, tive uma reunião com eles, falei: vocês vão voltar a cantar, mas primeiro vamos estudar a Bíblia para vocês entenderem o que é adorar a Deus. Passamos 6 meses estudando, orando, aprendendo. E agora eu vou desafiar você uma coisa: procura ali no lago uma pessoa conduzindo um louvor, chama-se Zé Luiz. Ele estava lá nesse grupo que nós passamos 6 meses. Pergunta o que Deus fez na vida dele, porque desde aquela ocasião até hoje, ele é o ministro de louvor daquele lugar. Eu não fiz aquilo, queridos, por ódio, por ressentimento. Eu estava com raiva na hora, contrariado. Mas não havia sentimento ruim no meu coração. Eu queria dar um choque naquela igreja. Eu queria que ela entendesse o perigo que ela estava vivendo, pensando que era uma igreja sem ser. Eu não estou preocupado tanto só com o ministério 1 a 1, queridos. Eu estou preocupado com a igreja de Jesus Cristo na nossa geração. Nós só somos uma manchinha pequena, quase sumida, no que é a igreja de Jesus. No que é a igreja de Jesus. Mas, olhemos agora só para nós. Qual é a nossa relevância? Se com essas igrejas, com todos esses membros, só 6 pessoas puderam dizer assim: nesse ano eu li a Bíblia uma vez. Há muita esperança para isso, querido? Não há não. O problema é grande. É muito grande. E como é que agora a gente faz com isso? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso dizia com respeito ao Espírito Santo que havia de vir. Então guarda 2 coisas importantes aí, nos 2 últimos textos que eu vou ler. E pondera o que eu estou dizendo. Vocês sabem, queridos, eu devia ser impactante e legal com vocês nesse último culto. E eu vou confessar a vocês que eu insisti diante de Deus para que eu fosse.
Eu falei isso para o Senhor, eu quero ser legal. Eu converso com Deus com muita transparência, viu, querido? Senhor, eu quero trazer uma palavra de ânimo para esse povo, eu quero ver esse povo animado e tal. Mas não tem como não fazer o que o Espírito diz. Então vamos agora para João. Abra comigo rapidamente esse texto de João, queridos, capítulo 3. Está tendo um problema aqui de Jesus com um teólogo chamado Nicodemos. E Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Porque nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus. E aí Jesus, não fica admirado não, vou te dizer de novo. Você tem que nascer do Espírito. Aí o versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Presta atenção no restante, desculpe. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja que o texto não está dizendo assim, assim é o Espírito, como o vento que sopra. A ideia primeira que vem na mente da gente é essa. O Espírito Santo é como um vento, você não sabe de onde ele está vindo, não sabe para onde ele vai continuar soprando. Você ouve o seu barulho, você percebe a presença, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Só que o texto está dizendo que assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, porque vão receber o Espírito Santo em vocês. Deus agora habita em nós somos santuários do Espírito Santo. Aí vem um problema, queridos. O Espírito não pode ser controlado por ninguém. O exemplo que ele dá, a alegoria que ele faz é do vento. Você não controla o vento, ele vem e ele vai. Só que ele diz que o que é nascido do Espírito também é assim. Por que é assim, irmãos? Nós ouvimos isso aqui. Porque o crente diz assim, eu não vivo mais, eu morri. Cristo vive em mim. É o Espírito que vive em mim. E ninguém controla o Espírito. Bom, então ninguém tem controle de crente. Quem diz que tem que ter? Quem controla o crente é o Espírito Santo por meio da palavra revelada, queridos. É o único que pode tutelar nossa consciência. Pregador não pode, ninguém pode. Pastor, nem presbítero, nem ninguém. Quem tutela a consciência de quem nasceu de novo é o Espírito Santo por meio do que está escrito. Por quê? Porque Deus não contradiz o que escreveu. Então é lá. Eu não controlo, ninguém controla, nem pode. Porque o que é nascido do Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É uma obra de Deus, não é de homens. Não é de sabedoria humana. É de Deus a obra. Eu agora me tornei o receptáculo de Deus. Eu existo para Ele como um templo. Nós não estamos comprando um templo, que não estamos na campanha do comprei um templo. Lá no Jardim Botânico. Jesus está dizendo assim, eu também comprei um templo. Comprei e paguei. Não devo nada a ninguém. O templo chama-se Paulo. E diz, agora você é meu templo, eu vou morar aí dentro. Deus não tinha dito que faria tabernáculo conosco, que moraria conosco. É o que Ele faz. Como? Nos transformando em templo dEle. Esse templo existe para a glória de Deus. O que você faz quando tem problema no templo, querido? Isso aconteceu no Velho Testamento muitas vezes. Às vezes você tinha que lavar o templo, limpar o templo, restaurar o templo. Você é o templo. Se precisa ser restaurado, restaura para a glória de Deus. Por que você quer ser um templo melhor? Porque ele é de Deus. Por isso que você vai buscar a santificação. Por isso que você não vai abraçar o pecado. Você não vai jogar o templo na lama. Porque ele é de Deus. E você cuida dele para Deus. E o controle desse templo é de Deus. Bom. E como é então que eu vou ter comunhão plena com o Marcos, se ele é livre como o vento, que vai para qualquer lado, e eu também? O Espírito que está nele está em mim. Quando sopra nele, sopra em mim, sopra na mesma direção. Não haverá confusão, porque é o mesmo. Sabe quando há confusão? É quando não há o Espírito. Tem gente que acha que o Espírito Santo é motivo de confusão nas igrejas. Não. Imitação de obra do Espírito é que traz confusão. Espírito Santo traz não. Não tem confusão porque uns falam em língua, outros nos falam, traz confusão. Quem é que falou que o Espírito Santo fala numa língua especial por meu intermédio e traz confusão? Imitação do Espírito Santo é que traz confusão.
A obra do Espírito não traz confusão, queridos, traz unidade. Traz unidade. Eu vou só fechar lendo esses versículos aqui para vocês. Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, queridos, no capítulo 2, ele diz assim: intentamos, expomos sabedoria entre os homens, não porém a sabedoria desse século, etc., mas falamos sabedoria de Deus, sabedoria essa que nenhum poderoso desse século conheceu, etc. Aí chega no versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mundo não sabe o que Deus tem preparado, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Meus amados, Deus não tem, nós não ouvimos que tem duas alternativas, com Deus ou sem Deus, segurança do mundo, presença, glória, vontade de Deus, na outra direção. Nós não queremos essa direção, é aqui que nós queremos. Só que eu não tenho capacidade para conhecer a vontade de Deus por mim mesmo, para andar nela. Eu não tenho. Por mais que eu estude grego, hebraico, para fazer uma boa exegese, por melhor que seja a minha hermenêutica, a minha forma de interpretar, eu estarei cheio de ideias preconcebidas quando eu for buscar essa vontade de Deus. Como é que eu faço então para conhecer a vontade de fato? Presta atenção aqui. O Espírito Santo revelou o mistério. O Espírito Santo capacitou a Paulo para escrever o mistério. E o Espírito Santo nos conduz ao entendimento do mistério. O mistério do que Deus tem preparado, o mundo não sabe. Por que você sabe? Você sabe porque o Espírito Santo está em você e ele conhece as profundezas de Deus. Então você também conhece. Você também sabe. Vamos fechar o texto. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita, natural, lembra da palavra do Anderson? É aquele outro caminho direto, fora da vontade de Deus. Ora, desculpem, queridos, me perdi. Disso também falamos, ora, o homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Como é que eu tenho a mente de Cristo, irmãos? Decorando o máximo do que Jesus falou? Lendo 10 vezes os evangelhos? Queridos, eu tenho a mente de Cristo, porque Cristo está dentro da minha mente. Nós não somos o templo do Espírito Santo. A gente fala muito em coração e tal. Tudo acontece daqui para cima, queridos. Tudo acontece daqui para cima. Cristo habita a tua mente. Ou não habita. Se você nasceu de novo, habita. Se não habita, não nasceu de novo. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, diz: quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, se você pensa como Cristo, então o Espírito que está em você, perscruta as profundezas de Deus, e elas são reveladas a você. Mas aí há uma coisa curiosa, queridos. Jesus Cristo veio, Deus se fez gente.
e ele recebeu uma visitação do Espírito Santo. Mas ele já não era de Deus? Ele não era o próprio Deus encarnado? Por que ele precisou do Espírito Santo? Porque quem perscruta as profundezas do Pai é o Espírito. Meus irmãos, vocês entendem então porque o autor aos Hebreus diz assim: gente, eu queria escrever alguma coisinha melhor para vocês, mas para você não sai do leite. O que era o leite? O leite é você estar salvo, as promessas de Deus são para você, tudo que Deus prometeu vai cumprir, fica tranquilo, Deus cuida de você. Isso já foi repetido nas pregações trocentas milhões de vezes, mas cada vez que a pessoa tem uma crise, a gente tem que dizer de novo: confia em Deus, você não vai afogar não, Jesus cuida de você, Ele está presente com você o tempo inteiro. A gente repete isso nas cantões 200 vezes por domingo, mas cada vez que vem uma nova crise, está no buraco de novo. Jesus cuida de você, Ele prometeu para você, Ele vai cuidar de você. Nós vamos dizer isso até Jesus voltar, irmãos. Vamos ficar falando isso uns para os outros até Jesus voltar. Alguém está aqui que não sabia disso? Alguém foi uma ou duas vezes na igreja que nunca tem ouvido isso? Irmãos, nós estamos num processo em que nós nos alimentamos, retroalimentamos mutuamente com frases boas, poderosas de efeito, e o mundo que caminha para o inferno. Vocês acabaram de ouvir o Douglas. Eu vou fazer uma pergunta sincera. Alguém aqui não sabia do que o Douglas falou? Alguém aqui não conhecia a parábola do bom samaritano? Um ou outro, talvez. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que ajudar o homem na beira da estrada. Você já ouviu isso quantas vezes? Vamos ouvir até morrer, irmãos. Não adianta estar escrito, se que eu vejo que está escrito, eu não vivo isso. Aí, eu sufoco a mente de Cristo em mim, por quê? Porque essa mente de Cristo me leva: Pai, essa é a tua vontade, vou andar nela. Jesus é Deus e sempre foi Deus. Jesus passava a noite inteirinha em oração. Qual foi a última vez que você passou 1 hora em oração? 1 hora. 1 hora. Jesus precisava passar a noite inteira, mas era Jesus, eu sou o cara, né? Jesus é porque precisava. Ele lá tinha seus problemas. Eu não sou, Jesus não precisa. Vocês entendem, irmãos, que o mundo, graças a Deus que nós estamos aqui na igreja, eu estou falando alguma coisa estranha a alguém, queridos? Eu sei que não estou. Eu sei que não estou. Vocês entendem, então, quando eu me desespero, olhando para o que está acontecendo no mundo? Se eu contasse para vocês o que acontece na nossa região, seria um escândalo. Com os crentes novos, não com os pastores e os líderes. Onde é que nós vamos parar? Onde é que está a igreja, queridos? O que é feito dela? Irmãos, é hora de acordarmos. Desafio você a voltar para casa, passar pelo menos 1 hora diante de Deus conversando com Ele. Dizendo: Deus, o que tem a ver isso comigo? Se o pastor está errado, Deus, me mostra isso então, eu quero ver. Eu quero ver. Mas se ele está certo, eu quero essa palavra. Eu quero me voltar para o Senhor. Sabe o que está acontecendo, queridos? O Espírito de Deus está tão apagado na igreja, mas tão apagado, que a gente inventa a presença dele. A gente inventa a manifestação dele. Vocês sabem que tem técnica para se falar em línguas? Já viram isso? Eu vou te ensinar a falar em línguas. Tem várias técnicas. Uma delas é embolar a língua. Daqui a pouco está falando. O Espírito Santo está meio fraco, meio apagado, então vou dar uma forcinha para ele. Vamos dar uma forcinha. O Espírito Santo não dá dom de profecia, então vou inventar. Eis que digo. Você já viu um trololó desse? Eu já fui abençoado por meio de profecia, querido. Mas eu vou dizer uma coisa verdadeira. Todas as vezes que uma pessoa mentiu, dizendo que Deus falou para ela o que Deus não falou, ela se tornou uma pessoa amaldiçoada por Deus.
Porque Deus disse que essa pessoa devia morrer. Morrer não, ser morta. Porque mentiu dizendo que Deus tinha falado o que Deus não falou. Você já ouviu por aí alguém que fala alguma coisa que Deus falou, que não tem nada a ver com nada, e a gente esquece aquilo e mais adiante ouve aquela pessoa de novo? Por que que nós temos que ouvir falsos profetas e profetizas? Porque o Espírito está apagado. E aí a palavra do Senhor diz assim: não apagueis o Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo agir no nosso meio, queridos. Não adianta sermos leitores da Bíblia também só não. Porque se nós não tivermos a direção do Espírito para iluminar o nosso entendimento, se nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos virar um armário de informações e não instrumentos de transformação na vida dos outros. O Espírito Santo está apagado no ministério 1 a 1, é a verdade. Não estou falando de outra igreja agora não. Os presbiterianos que me desculpem, me dê licença para dizer. O Espírito Santo está apagado nesse ministério. E por isso nós ficamos inventando o poder dele de vez em quando aqui e acolá. Quer ver isso? Uma mulher se fingiu de grávida de 4 filhos. Saiu na televisão e para todo lado. Foi lá na nossa igreja e saiu com a burra cheia. Por que que ela saiu cheia de lá, queridos? Foi lá dentro, enganou todo mundo e saiu sem saber. Ficamos sabendo pelo jornal que era uma caloteira. Ninguém tomou conhecimento. O Espírito Santo não mostrou a ninguém, que estava apagado. Ninguém tem discernimento lá na igreja. Se um demônio se andar no ministério 1 a 1 do próximo domingo, domingo à noite, provavelmente ele vai sentar, cantar, circular para lá e para cá sem ninguém saber. Ninguém tem discernimento de espírito. Talvez algo grandioso precisa acontecer antes de sairmos daqui. Mas onde é que estão os nossos profetas e as nossas profetisas? Não gente para dizer que tipo de macarrão devo comer amanhã à noite, porque Deus tem muito para cuidar. Gente indo para o inferno e fica assim, não, mas o Senhor me mostrou que vai te dar um carro com a roda branca, não sei das quantas, tenha paciência, irmãos. O mundo está caminhando para o inferno. Caminhando para o inferno. Aí você diz, mas isso é importante para mim. Muito bem. E você será tratado com a importância que tem. Nós já deixamos de orar por alguém, já deixamos de visitar alguém, de abençoar alguém. Não vamos deixar. Somos pastores para isso, para cuidar das ovelhas. Mas, meus amados, nós existimos para a glória de Deus, precisamos da direção do Espírito. Precisamos dos dons do Espírito. Até hoje, 2000 anos depois, ainda existe uma discussão patética se o Espírito Santo concede dom ou não. Até hoje. Eu fui perguntado nesse evento se eu acredito nos dons do Espírito. Meu Deus do céu. Essa pessoa está certa porque ela quer me conhecer. E por que ela faz essa pergunta? Ela faz essa pergunta porque até hoje alguns dizem, não tem nada disso não. Nós não devíamos estar mais nessa discussão não, irmãos. Quando um vem ministrar o louvor aqui e fala 4 ou 5 frases em línguas, alguém diz, mas que bênção, ele fala em línguas. Qual é a novidade? Por que isso é tão extraordinário? Por que isso tem que ser tremendo? Meus irmãos amados, tremendo é ter a mente de Cristo e andar dentro da vontade de Deus para viver e para morrer. Para viver e para morrer. Sabe? Vocês entendem agora, queridos, a minha súplica do primeiro dia? De que Deus traga um avivamento para essa obra? Ou nós andamos e temos e andamos na mente de Cristo, queridos, ou não somos igreja, não tem razão de ser. Não tem razão de ser. O Espírito está apagado no nosso meio. A Cláudia chamou para orar. Eu não estou querendo surrar a consciência de ninguém não, querido. Se Deus quiser que eu não faça. Eu quero o seu amor, sua amizade, seu abraço, seu beijo. A Cláudia chamou para orar. Lá na igreja, para interceder por esse evento. Eu sei que tinha gente intercedendo em Lém. Os internos daqui intercederam por nós. Não fala muito alto não, minha irmã. Quantas pessoas estiveram naquela segunda-feira à noite? 5, 6, 10? Por aí.
Eu não vou nem falar 20, 30, 40, 50. Jesus um dia falou, você não tem tempo para orar comigo nem uma hora, gente. Irmãos, mas aí você diz assim, não, mas é porque eu fiquei orando em casa. Irmãos, nós não somos uma igreja de oração. Vamos falar logo. Nós não somos uma igreja de oração, não, meu Deus do céu. Agora, quando essa igreja que não é de oração, que está com o espírito apagado, busca a Deus, se dispõe a buscar, o que aconteceu aqui de manhã, pastor Marcos? Houve ou não uma visitação do senhor aqui hoje de manhã? Houve? Quem estava aqui de manhã confirma isso? Porque a igreja estava aqui orando, então por que não vem orar a igreja? Não, é porque eu estou meio ansioso. Por quê? Eu ganhava 26 mil e baixaram, e agora eu tenho uma prestação de 4.500 de um carro novo, eu não sei como vou pagar. São as crises, sabe? Irmãos, não tem tempo para brincadeira, meus queridos. Não tem, não. O diabo está tomando conta da igreja, está entrando nela. O diabo está rasgando a Bíblia na nossa cara. Na nossa cara. Não há tempo para pensar em temas interessantes e legais para discutirmos. Ou a gente se posiciona ou o diabo passa a rasteira. É isso, simples assim. Ou a gente toma posição, ou ele vai passar o rodo. E já está passando. Já passou em muitos da nossa igreja. Bastou uma pandemia do inferno entrar, uns 10 sumiram da nossa igreja como se tivesse evaporado como fumaça ao vento. Sumiu da igreja, mas não sumiu da Europa. Não sumiu dos aviões. Não sumiu dos supermercados. Não sumiu dos restaurantes chiques de Brasília. Mas sumiu da igreja. Ah, mas é assim mesmo o quê? Irmãos, nós somos a igreja de Deus. Ou nós nos posicionamos, ou o mundo está perdido de vez. Nós somos o último campo avançado. Somos nós. Somos nós. Você tem motivo para chorar? Eu já não estendi muito, mas vou dizer isso para você, querido. O que eu vou dizer aqui, digo para a glória de Jesus. Eu estou bem agora, estou muito bem. Estou firme, não estou tremendo a perna nem nada. 4h20 da manhã eu estava tomando remédio para enxaqueca. 9 horas eu estava tomando de novo. Depois não tomei mais porque eu já tinha ficado tonto. Eu estou assim meio de cabeça doendo. Os irmãos desculpem. Vocês ficam aí com a pregação do Cleito. É Cleito o irmão que veio? Douglas. E vamos deixar o Douglas, está bom demais. Eu vou ficar aqui, ficar no meu quarto. Meus amados, todo mundo sente dor. Todo mundo sente dor. Quase todo mundo aqui já teve Covid. Todo mundo sente dor, tem problema. Essa irmã aqui vem no caminho sofrendo dores. Chegou mais tarde porque passou uma noite sem conseguir dormir. Mas ela adorou, ela esteve presente. E hoje ministrou para as mulheres, não foi? E a Ana disse, foi bênção pura. Você tem problema? Você é o único, ninguém mais tem no mundo, só você. Só você tem problema. Querido, levante a cabeça. Com problema, sem problema, com dor, sem dor, vai em frente. Vai em frente, vai orar. Dobra o joelho, pega a sua Bíblia, vai estudar. Vai ler. Deixa de criar problema. É hora de fazermos diferença nessa geração, meus amados. E nós vamos juntos. Pastor, mas eu tenho que resolver o meu problema. Tem mesmo. Existe um núcleo da igreja chamado Núcleo de Atendimento Integral. Esse homem de Deus aqui é o servo que o Senhor escolheu para comandar esse núcleo. Que tipo de problema esse núcleo trata? O que você tiver. Qualquer um. Qualquer um. Nós já tivemos casos de gente que teve acompanhamento psicológico por mais de um ano inteiro. Um grupo de intercessores, aconselhamento bíblico em cima. E presença da igreja. Foi restaurado, foi recuperado. Então não estamos desprezando você não, nós vamos te ajudar. Mas não dá para carregar você nas costas a vida inteira e o inferno, levando o mundo para ele. Você tem que fazer a obra, querido. Levanta e faz a obra. Eu louvo a Deus por um grupo novo que chegou na nossa igreja, que é o grupo da paz, o grupo Shalom. Porque já chegaram trabalhando. Eu vejo aquele casal ali, por exemplo, eles têm tanto problema que já teve cirurgia,
teve Covid, teve tudo na casa deles. Pense num problema, está ali. Mas eles já chegaram se oferecendo para ser diáconos. E antes de ser, já estava trabalhando. Já estavam trabalhando antes de ser recebidos como diáconos. Vocês percebem que agora eu estou sendo, não um pregador, mas um pastor que está dizendo assim, você não quer ir para a escola, mas vai assim mesmo. Entende isso, querido? Vamos para a escola, irmãos? É duro, mas nós vamos sorrindo, Ieda. Mas o que eu posso fazer, querido? Vou dar uma dica para você fazer uma coisa, e eu vou encerrar. Uma dica para você. Você está querendo fazer alguma coisa, ainda não sabe o que é? Faz assim, compra um pé de boi, um bucho de boi, um fubá que eu não sei o nome, faça um cuscuz, põe isso em cima e chama alguém para sua casa. Chama alguém para sua casa, senta com ele. Pode me chamar também, sem dúvida. Senta na casa dessa pessoa, chama essa pessoa para sua casa, senta com ela, conversa com ela, dialoga com ela, abençoa a vida dela, ora por ela, se ofereça a ela. Faça isso. Quer fazer outra coisa? Sua casa provavelmente é muito maior do que você precisa. A minha é 4 vezes maior, no mínimo, que eu preciso. Ela tem 4 suítes, só 2 velhos morando lá dentro. Quase que a gente tem que sortear em que banheiro toma banho no dia. Então está sobrando casa. Nós temos feito o possível para que essa casa seja útil à obra de Deus. Útil. Você pode tornar o ambiente que Deus te deu, que é tão grande e útil para a obra de Deus. Leva a igreja lá para dentro por meio de uma célula. Abra uma célula na sua casa. Você diz, mas e como é que eu vou dirigir? O Nilo prepara você. Pode procurar o pastor Nilo. Pastor Nilo, eu vou abrir uma célula na minha casa. O que eu faço? Ele vai te dizer. Pode ficar tranquilo, ele te dá todo o material, te dá manual, te dá tudo. Só tem que ter disposição no teu coração. Ah, mas a minha casa não dá. Então se ofereça para liderar a célula noutra casa. Isso lá. Em Lém, faça a mesma coisa, queridos. Façam a mesma coisa. Procura o pastor Aldair. Pergunta se ele quer ou não quer abrir uma célula na sua casa. Se ele quer ou não quer você como líder. Em São Sebastião, idem. Em Cabeceira Grande. Em todas as igrejas, queridos. Irmãos, o que fazer está ao nosso alcance, meu Deus do céu. Quando é que nós vamos começar a fazer? Ficar esperando Jesus voltar? Ou fazemos agora, queridos, ou não teremos tempo mais para fazer. Essa é a hora. Essa é a hora. Amém? Esse é um amém difícil de dar, porque se vocês não se posicionaram, eu falei em vão. Perdi tempo. Mas é um amém que eu esperava mesmo. Porque eu acredito que Deus vai fazer isso. Amém, queridos? Então, quando voltar para casa, pergunta o que Deus quer fazer da sua casa. E o que Ele quer fazer da sua vida. Se você não descobrir, leia a Bíblia. E depois busque o Espírito Santo tomando conta da sua vida inteira. Busque até que Ele tome conta de você. E do seu interior vai fluir um rio de água viva. Vai brotar dentro de você. Através de você, Ele vai chegar a muita gente.